E vem conferir 5 animes esquecidos que você deveria dar uma chance. Eu sempre pensei em fazer vídeos aqui no canal recomendando animes que poucas pessoas assistem para iniciantes ou para pessoas que querem conhecer animes novos. Então eu pensei, por que não fazer uma lista com 5 animes esquecidos, mas que você deveria dar uma chance? O que eu fiz nessa lista não é uma ordem do quinto ao primeiro, não. São animes que eu recomendo. E o que eu fiz aqui para ser diferente? Cada anime se relaciona a um estilo diferente. Tem um anime de comédia, tem um anime de romance, tem um anime de slice of life, tem um anime de luta e tem um anime que é um pouquinho mais pensativo. Então, você consegue escolher um estilo diferente que você gosta mais para poder ir atrás, porque eu acredito que assim você vai ter mais opções. Então aqui vão 5 dicas. E começamos com um romance chamado Ore Monogatari, lançado em 2015, completo em 24 episódios, e caso você queira ter o mangá que já foi lançado aqui no Brasil, ele é completo em apenas 13 volumes. Esse é um romance que eu recomendo, primeiro porque eu gosto da animação, eu gosto da estética, o casal ele é interessante, ele é carismático, mas o que chama a atenção desse romance pra mim é que ele quebra os padrões de romance que estamos acostumados. Normalmente o romance tem aquele menino que é o bonitão da sala, aquela menina que ela é a que chama mais a atenção, e ele tem sempre aquele melhor amigo que é o cara alto, o cara forte, às vezes meio emburrado, que sempre é aquele cara que está toda hora pro protagonista. Aqui inverte os valores. A menina bonita da sala, ela gosta desse melhor amigo, que é o grandão, que é o forte, que é aquele cara que normalmente nunca seria um protagonista de um anime de romance. E aí mistura uma comédia com um romance que funciona muito bem. Como eu falei, não é um anime longo, só tem 24 episódios. Recomendo que leia o mangá porque a autora é muito boa e ela consegue desenhar comédia, desenhar romance de uma forma diferente. O anime tem uma estética um pouco mais aquarela, um pouco mais limpa, que me agrada bastante. E a premissa funciona muito bem, com bons personagens secundários. Se você gosta de romance, mas está cansado daqueles romances padrões que saem toda temporada, Ore Monogatari vai te trazer algo completamente diferente, vai tirar a sua perspectiva de algo padrão. Então eu recomendo muito que você assista. Por tudo, a trilha sonora é muito boa, a animação é muito boa, sem contar que o casal é muito carismático. Como eles são trabalhados ao longo dos episódios e as situações que colocam ele, deixa tudo mais engraçado ainda. Para mim, é uma ótima comédia romântica para quem gosta de romance, mas vai funcionar perfeitamente bem para quem quer algo diferente e está cansado com o padrão. E a segunda recomendação vai para Beelzebub, um anime de comédia barra ação, que tem 60 episódios lançados entre o ano de 2011 e 2012 e que tem 28 volumes também já lançados aqui no Brasil, caso você queira ter a coleção no seu estante. Beelzebub conta a história de um grande briguento da escola, numa escola de gangues onde nada tem lei. Um dia, um bebê misterioso acaba escolhendo ele para ser o tutor. O que ele não sabe é que esse bebê é filho de Satã e a partir daí as coisas vão se desenrolando. Pra mim, Beelzebub tem uma excelente comédia. Pra quem gosta de anime de comédia, vale muito a pena. Eu recomendo até mais que você leia o mangá, porque ele funciona muito bem. É um mangá que eu tenho na minha coleção, volta e meia eu gosto de ler, porque eu gosto muito da dinâmica construída aqui. As sequências de ação também são muito boas, não é o foco principal da obra, mas quando precisa, funciona muito bem. Como a história vai escalonando, colocando outras escolas, seres místicos, também me agrada bastante, mas eu vou fazer uma ressalva, porque eu também posso fazer algumas críticas importantes. Para mim, Beelzebub é um mangá muito bom, mas eu admito que ele deveria ter acabado um pouquinho antes, porque ele é um mangá que às vezes, alguns arcos, você via que tinha uma repetição das comédias, uma repetição um pouco da fórmula, e isso acabou cansando um pouco, mas isso não tira a qualidade. É um mangá que eu me divertia muito lendo, dei muita risada lendo, gosto muito dos personagens, gosto muito de como o universo é construído e como tudo é levado sem nenhuma preocupação. A estética da obra também ajuda bastante a comédia a funcionar, ao mesmo tempo que ela não estraga a ação. Então você gosta de ação? Aqui vai ter boa ação. Você gosta de comédia? Você vai dar boas risadas nessa obra. Quer uma comédia diferente que infelizmente foi esquecida? Essa é a comédia pra você. E o terceiro anime dessa lista fica para Barakamon, anime lançado em 2014 que foca mais no gênero Slice of Life.
Um anime conta a história de um pintor que um dia acaba tendo um grande burnout, ele acaba tendo aquele descontrole de tanto que ele teve que trabalhar. Isso acaba prejudicando toda a sua carreira de artista. Então o que ele faz? Ele resolve voltar para uma ilha que ele praticamente cresceu, para poder voltar para suas origens, entender o que ele quer como pintor e a partir daí entender o que é uma arte de verdade. Lá ele vai parar de ser esse cara rabugento, esse cara que não quer ninguém e vai perceber como a vida pode ser bonita. Bom, esse é um anime maravilhoso. Primeiro, pela história que é contada. Ele é um slice of life que ele consegue entender perfeitamente, te mostrar qual é o valor da vida e qual é a vantagem de você perceber que as coisas pequenas também são muito importantes. Isso que deveria valer. E além do anime ter uma aquarela maravilhosa para descrever aquele lugar, uma trilha sonora brilhante, com uma abertura que ficou na minha cabeça por meses depois que eu assisti em 2014, se ainda tem um fator. Eu tenho certeza que você gosta de Spy X Family ou assistiu alguma coisa e achou divertidinho. A Naru, ela é a Enya. Ela é igualzinho a Enya. Ela tem a mesma personalidade, um pouquinho mais explosiva, um pouquinho mais engraçada, um pouquinho mais descontrolada, mas a Naru é praticamente a Enya, com as características muito próximas. Então se você gosta de Spy X Family por causa da Enya, a Naru vai te conquistar da mesma forma que a Enya te conquistou. É um anime que ele é bonito visualmente, ele tem uma ótima mensagem, ele tem personagens que funcionam muito bem, ele mostra muito bem o valor da vida e mais do que isso, a mensagem sobre trabalho, quando ela entra também vem forte com uma mensagem forte. Pra mim, se você gosta de Slice of Life, ou que é um anime que ele, ao mesmo tempo que passa uma vibe boa, que você vai assistir, bom pra passar o tempo, e mesmo assim vai ter uma mensagem forte no final, esse é um anime pra você, que vai acertar em trilha sonora, animação, personagens e uma história muito boa. E a penúltima recomendação dessa lista fica para Nage no Asukara, anime lançado entre os anos de 2013 e 2014, completo em 24 episódios. Bom, quando eu falei de anime pensativo, esse é o anime que entrou na minha lista. A história dele é muito interessante e muito intrigante. Conta a história de uma vila de homens peixes, criaturas peixes, meio pessoas, meio humanoides. E eles têm um conflito com as pessoas da Terra. Até um dia, depois de anos desse conflito, um grupo de alguns alunos acabam sendo recomendados para ir para a Terra e ter solo lá para ter essa união entre os lugares. Aí, você parece que vai ser só mais um anime Slice of Life, onde vai ter eles vivendo na escola, eles se acostumando, mas não. Os 12 primeiros episódios, ele segue um pouco esse padrão. O que ele vai te conquistar é realmente na relação desses amigos, na como eles vão se conquistando, como vai apresentando muito conceito sobre bullying, sobre preconceito e também sobre como o diferente não é tão diferente assim. Essa parte do anime, esses primeiros 12 episódios, ele vai conseguir te entregar uma ótima animação, com uma ótima trilha sonora e com episódios que vão funcionar muito bem narrativamente para construir esses personagens. Mas a partir do episódio 12 pra frente, tem uma grande virada, tem um grande momento que tudo muda. E quando essas coisas mudam, os últimos 12 episódios, a segunda metade da temporada, tudo muda. Aquele anime fofinho, bonitinho, gostou de assistir, ele muda pra uma coisa muito mais pesada, algo muito mais sério, com assuntos muito mais adultos e reflexivos. E por isso que eu falo que ele é um anime de reflexão. Porque nem todo anime de reflexão, ele precisa ser aquele anime que você vai terminar explodindo a mente. Não, animes que vão falar sobre vidas pessoais, animes que vão falar sobre maturidade, animes que vão falar sobre preconceitos, sobre até certo ponto o certo racismo que tem ali, você consegue discutir assuntos adultos e relevantes. Esse é aquele anime que eu acredito que todo mundo deveria assistir, porque ele é aquele que se todo mundo assistisse, teria uma discussão muito profunda, porque eu acho que os personagens dessa obra, como eles são trabalhados, como os assuntos são colocados, são muito interessantes, sem contar que a história por trás também é muito boa. Recomendo muito que você assista esse anime, talvez seja o que eu mais recomendo dessa lista como um todo, porque eu gosto de animes reflexivos, que ao mesmo tempo você se diverte, mas vai pensar, você vai gostar de tudo nele, eu posso garantir, porque realmente é uma ótima experiência. E os rumos que ele muda sai de um anime padrão para um anime bem interessante de se discutir e que as pessoas deveriam com certeza dar uma chance e que infelizmente foi esquecido. E o último anime dessa lista seria aventura /ação /RPG, que seria o The Record of Lodoss War. Anime esse que é o mais conhecido dessa lista, completo em 60 episódios, que foi lançado nos anos 90, que também tem alguns OVAs e tem bastante light novel. Inclusive, uma recomendação, viu o anime, gostou?
saiba que os livros, os light novels de Lords of War estão sendo lançados aqui no Brasil pela New Pop e que eu não tenho, mas pretendo ter na minha coleção nos próximos meses. Bom, Lords of War, ele pra mim, ele mistura... Ele é a parte boa do que os animes de hoje em dia não conseguem fazer. RPG virou um sucesso principalmente nos animes, ficou uma febre maior, depois principalmente que começaram os animes de Isekai, onde as pessoas morrem e vão para o universo de fantasia num formato de RPG. Mas Lords of War, ele vai para um outro caminho. Ele tem todo o conceito de um bom RPG, só que feito da maneira certa, de uma maneira com uma estética que combina perfeitamente, que é a estética dos anos 90, com uma linguagem que as armaduras têm muito mais peso, o visual tem muito mais peso, o cenário tem muito mais peso, você realmente sente um RPG ali de aventura que funciona perfeitamente bem e que só os anos 90 com a sua estética conseguiam entregar. Se você gosta, por exemplo, de Frieren, A Jornada do Além, que é um anime que pode-se dizer que fala de uma jornada de RPG, Lords of War pra mim é o que você deveria assistir. Ele vai te dar uma boa aventura, bons personagens, muito mais pesado que os animes de hoje em dia fazem de RPG, com uma ideia muito mais interessante, com personagens muito mais interessantes e focado muito mais no universo de RPG, numa aventura de RPG. Gosta de ação? Vale a pena. Gosta de aventura? Vale a pena. Gosta de algo mais medieval? Vale a pena. Com certeza é um anime que ele fez sucesso nos anos 90 e ao longo do tempo ele é mais reverenciado do que realmente falado e recomendado, e por isso que ele tem que ser a principal recomendação dessa lista, porque ele conversa perfeitamente com o que os animes modernos querem ser, mas não conseguem ser pela falta de peso, pela falta de carisma dos personagens, pela falta do peso do universo. Pra mim, Lords of War é um anime fantástico e que merecia sua chance por tudo que ele envolve. Ele realmente é muito bom no que ele se propõe a fazer. Ele realmente, de novo, o que os animes de RPG deveriam ser, deveriam pegar como exemplo. Tenho certeza que você vai gostar das histórias secundárias, dos personagens secundários. Realmente é um anime excelente, que não é difícil de se encontrar, inclusive. E como eu falei, vá até das light novels que você vai se expandir mais nesse universo, que é sensacional. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder nos próximos vídeos. E aí, qual anime você acha que faltou nessa lista? Qual dessas recomendações você gostou para poder ver? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.